Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Hoje eu vim aqui nesse vídeo compartilhar uma das minhas primeiras experiências com economia de dinheiro, né? E nessa época dessa experiência que eu passei, eu já não trabalhava fora, já estava desempregada há algum tempo, eu já tinha meu filho, ele era bebê. E eu tinha intentado no meu coração que eu não ia mais trabalhar fora de casa, que eu ia dar um jeito de ganhar dinheiro em casa. Eu não morava de aluguel, eu já tinha essa minha casa, então eu coloquei no meu coração que eu ia dar um jeito de ganhar dinheiro em casa, porque eu não queria terceirizar a educação do meu filho. Eu queria participar de todas as etapas da vida dele. Só que quando você tem pouco dinheiro, eu já comentei, acho que algumas vezes, que aqui a minha venda é muito tímida. Acho que vocês já perceberam pelos orçamentos que eu boto aí todo mês, né? E eu já sou conhecida aqui há muitos anos e ainda assim as minhas vendas são bem tímidas. Vocês imaginam logo no começo. No começo eu tinha pouquíssimo dinheiro, então a primeira coisa que eu foquei foi na venda de sacolés, que em alguns lugares se chama din-din, outros chopp, geladinho. E botei algumas balas e comecei a fazer açaí também para vender aqui em casa. Eu lembro que meu filho, ainda bebê, ele ganhou de um dos primos dele um cofrinho de plástico em formato de um porquinho que tinha uma abertura em cima. E eu tinha decidido que todo troco que entrasse, eu ia... Troco de compras, né? Se eu fosse no mercado comprar alguma coisa e sobrasse 70 centavos, esses 70 centavos ia para dentro desse cofrinho. Fosse R$1, fosse 50, eu ia colocar ali. E assim eu fui fazendo durante um bom período, né? E também eu fazia trabalho de manicure. Eu tinha algumas clientes, nada assim sobrenatural, de clientes, né? Mas eu tinha algumas específicas e era também uma outra fonte de renda. E como eu não pago aluguel, né? Aqui, graças a Deus, a casa é minha. Então eu tentava me virar com esse dinheiro que entrava aqui em casa. Sendo que eu tive uma semana, aconteceu nessa época, que eu tive um período de vendas muito paradas. Eu lembro que nesse período não apareceu uma cliente para fazer unha. Também as vendas, assim, muito tímidas. Sendo que eu já estava guardando dinheiro nesse cofrinho. Os trocos nesse cofrinho já fazia um bom tempo. E aconteceu esse período de inverno nas vendas, né? Uma semana de inverno nessas vendas. E as coisas começaram a faltar aqui em casa. Eu, nesse período, dava muito prioridade para as coisas do meu filho, né? Fazia muita questão de não faltar leite. E às vezes eu me privava de tomar leite para poder deixar para ele. Aquelas coisinhas que quando você tem um orçamento apertado, você prioriza seu filho, né? Coisas de mãe. As mães aqui vão me entender. Quem não é mãe um dia vai ser e vai também me entender. E eu passei por uma semana muito tímida de vendas, muito. Como eu já falei, eu não tive... As vendas que entraram, assim, não estavam suprindo as necessidades daquela semana. E mesmo eu tentando economizar o máximo possível nas coisas em casa, chega uma hora que as coisas faltam, né? E não era por falta de mercadoria, era porque os clientes simplesmente não estavam aparecendo. E eu lembro que já estava sem leite. Eu digo nesse sentido que só tinha para um dia. E eu não sabia mais o que fazer. Foi então que eu decidi que eu ia abrir o cofrinho. Eu não lembro quanto tempo que eu fiquei guardando dinheiro naquele cofrinho, mas eu decidi nesse dia que eu ia abrir o cofrinho. E o que tivesse lá dentro, o valor que tivesse lá dentro, eu ia priorizar as coisas do meu filho, né, para poder comprar para ele. Questão alimentícia, no caso. E, gente, essa história já tem muitos anos, porque meu filho agora já vai fazer 20 anos, e meu filho devia ter entre 2 e 3 anos nessa época.
Quando eu abri esse cofrinho e eu contei as moedas dentro desse cofrinho, e ele nem era um cofrinho muito grande, ele deveria ter sido mais ou menos um palmo. Dentro desse cofrinho tinha R$ 28. Na época, R$ 28 era um valorzinho considerável. Eu fiquei surpresa com o valor que tinha dentro daquele cofre. Eu lembro que eu fui direto no mercado comprar as coisas que estavam faltando aqui dentro de casa, né, na época. E eu fiquei assim, impressionada com o valor que tinha dado naquele cofrinho. Porque apesar dele ter um palmo, assim, ele não era muito, a largura dele não era muito grande, né? Era bem estreitinho, assim. E eu fiquei, assim, impressionada com a quantidade do valor que tinha ali dentro daquelas moedas. E eu decidi naquela época que eu ia começar a ter esses cofres. Nunca imaginei, a gente nunca conseguiu imaginar, assim, que um dia fosse ter caixinha do Nubank, caixinha de tantas outras coisas, né? O fato é que naquela época foi que eu decidi que eu ia começar a juntar um pouco de dinheiro para que quando aparecessem essas situações difíceis, eu ter pelo menos para suprir as nossas necessidades aqui em casa. E de lá para cá eu tenho tentado fazer isso. Eu não mudei de vida, assim, não estou rica, mas depois que eu passei a fazer esse método de sempre ter algum dinheirinho guardado, eu nunca mais passei por tantas dificuldades, né? Eu nunca fui uma pessoa de fazer dívidas astronômicas, como eu vejo algumas pessoas fazerem. Sempre fui uma pessoa muito centrada. Dinheiro é uma coisa muito difícil de se conseguir. Mesmo com o advento da internet, ele não vem assim com tanta facilidade para algumas pessoas. Mas, como eu sempre falo, é possível, com muita disciplina. E essa experiência do cofrinho que eu tive com alguns anos atrás, né, me abriram os olhos para essa questão. Começaram a me abrir os olhos para essa questão financeira. E como eu sempre falo, todo centavo conta e de grão em grão na galinha enche o papo. Eu priorizo e valorizo os centavos. R$1, R$2, R$3 fazem diferença. Quando você olha para R$1 num dia, ele não parece muita coisa. Mas se você conseguir guardar R$1 durante 30 dias, você tem R$30. Aí já faz uma grande diferença, né? E é isso. Eu vim aqui dividir isso com vocês e dizer para vocês que mesmo que seja pouco, mesmo que aos seus olhos não pareça grande coisa, comece um propósito de poupar alguns valores. Ah, você está me dizendo que eu não posso tomar um cafezinho e comprar uma bala? Não, não é isso. Quando a gente tem prioridades, a gente abre mão de algumas coisas para poder vivenciar outras. Eu não costumo gastar dinheiro na rua. Eu prefiro fazer as coisas aqui em casa. Mas, vez ou outra, eu compro sim algumas coisinhas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de biscoito de polvilho. Mas eu não compro biscoito de polvilho a semana toda, né? Quando eu tô com muita vontade de comer biscoito de polvilho, eu vou numa lojinha que tem lá próximo de onde eu trabalho. Não é algo que eu trabalhe porque eu já tentei, mas não tenho público para esse tipo de mercadoria. Então eu vou até lá nessa lojinha e compro um pacote, sacio a minha vontade. Numa outra circunstância eu compro de novo. E é isso. Só queria vir aqui dividir com vocês essa experiência de alguns anos atrás, que eu acabei de chegar da igreja e vinha pensando sobre isso de alguns anos atrás. E a gente assim vai se conhecendo um pouquinho mais, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Arruma um cofre, se não quiser fazer uma caixinha, arruma um cofrinho, uma garrafa PET, vai colocando dinheirinho lá. Tem uma história na internet no YouTube, uma reportagem de uma moça que ela guardava dinheiro dentro de uma garrafa PET. Se eu não me engano, era só R$1 que ela guardava.
E todo um real que ela pegava, fosse de moedinha, fosse 5 reais em moeda, ela colocava nessa garrafa PET. Ela conseguiu encher, se eu não me engano, 5 garrafas PET no valor de R$1 até a boca, e ela conseguiu fazer uma viagem com a filha dela. Então vale a pena a gente se organizar financeiramente. Aqui no Brasil as coisas estão realmente bem complicadas, assim, com questões de aumento de algumas coisas, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da história. E se gostaram, deixa um like, faça um comentáriozinho aí, tá bom? Tchau!